Bem-vindos ao primeiro Cup Talk. Neste programa iremos abordar um pouco da nossa história, quem somos nós e dar uma ideia geral daquilo que vamos abordar no futuro. Fique connosco. Bem-vindos mais uma vez. O meu nome é Jorge Marques, sou sócio fundador da Cup Real Estate, juntamente com o meu irmão João Marques. Decidimos montar esta empresa em 2013, 2014, mas 2013 foi o início, com o intuito de servir o mercado imobiliário. Sim, servir o mercado imobiliário de uma forma mais próxima do cliente, com distinção, com uma comunicação e uma forma de atuar muito mais distinta do que havia atualmente, não foi? É verdade. Procurámos sempre pôr-nos na pele do cliente e ver quais é que eram as necessidades que tínhamos enquanto andávamos a procurar por casas, a procurar por serviços, acima de tudo, e tentámos responder exatamente àquilo que achámos que começou a faltar. Foi um serviço personalizado, foi uma atenção dada ao detalhe quando andamos a ver uma casa e foi isso que tentámos resolver na Cup Real Estate. Mas isto é só a Cup. O que é que nós gostaríamos de abordar convosco nos Cup Talks que vamos ter no futuro? E contamos também com o vosso feedback, o que é que gostariam de ver debatido nos nossos programas. O que é que nós vamos abordar um bocadinho, o que é o imobiliário de luxo a nível nacional e depois reduzi-lo para aquilo que são os nossos mercados, os nossos nichos de atuação, mas de uma forma muito genérica. Queremos partilhar convosco aquilo que nós vimos a sentir no nosso mercado, onde estamos a atuar neste momento. A nível nacional, o que é que achas que tem levado os clientes a escolherem Portugal para residir, para investir, para se reformar? O que é que achas que tem? Olha, a minha opinião, o que é que Portugal tem de atrativo e que também traz muitas pessoas que queiram vir viver para cá? Portugal é um país pequeno, se calhar é dos países mais pequenos da Europa, sim, tirando o Luxemburgo. Portanto, Portugal talvez seja o segundo ou terceiro país mais pequeno da Europa. Portugal é talvez o país da Europa com mais regiões. E essas regiões têm culturas diferentes. É verdade. Nós até temos sotaques diferentes. Sim. Okay? Sim. Gastronomia diferente. Clima diferente. A minha opinião, e que traz muitas pessoas para viver e tu vês que há uma comunidade de brasileiros enorme em Braga, por exemplo. O porquê Braga? Porquê é que estão a escolher Braga? Uma comunidade de belgas em Óbidos. Porquê Óbidos? E é interessante porque nós tivemos um cliente belga que partilhou connosco que teria que comprar uma casa a norte de Lisboa, ou norte de Sintra, digo, ok? Porquê? Por causa do clima. Porque o clima nessa zona é um pouco mais, há mais umidade. E ele dava-se mal com o calor. E, portanto, aquela zona a sul de Lisboa, que é mais quente, mais amena, mais seco, para ele já não era confortável. Então, aquela zona era muito mais interessante. E isto deu-me para refletir realmente o que é que as pessoas também... O que é que leva as pessoas a procurar as zonas. Ou seja, o país sendo tão pequeno, nós conseguimos ter vários microclimas, várias valências, várias culturas, todas elas sendo a cultura portuguesa, mas depois de repente sendo autóctone de cada zona, com sotaques e contradições e isso de facto é o que torna Portugal tão especial. E eu acho que Portugal realmente, obviamente que está na boca do mundo, e agradecemos todos, acho que a nível nacional agradecemos ao Cristiano Ronaldo por ter feito um trabalho excelente na promoção de Portugal. Alguns governos que nós já tivemos que também fizeram uma excelente promoção do nosso país lá fora. Não vale a pena estar a falar, se calhar, a nível político, quem foi, quem não foi. Eu acho que todos nós sabemos que isto já veio um trabalho que vem de trás.
Todos têm e todos têm o seu peso e contributo, do qual agradecemos. E depois obviamente estes mecanismos fiscais que tornam o nosso país também atrativo numa forma, eu diria, muitos clientes que nós temos e que temos conhecimento vêm realmente para Portugal, não só por todas estas tradições gastronómicas, climas, etc., mas porque têm aqui realmente uma opção fiscal e para além de todas essas valências, portanto, eu diria, poupar bastante capital que têm, não é? E poderem ter uma vida confortável. E depois juntam o útil ao agradável. Quer dizer, se têm dinheiro realmente que não têm que despender para pagar uma série de impostos, etc., se aqui têm essa benesse, não é? E têm esta qualidade toda de vida gastronómica, de clima, das fantásticas praias que nós temos, portanto, tem aqui uma porta para uma reforma ou uma pré-reforma com excelente qualidade e que não encontram em outro país da Europa ou se calhar até do mundo. É exatamente isto que o João acabou de partilhar. Nós reconhecemos sim o impacto positivo destas medidas criadas pelos governos anteriores e pelo atual governo para a captação de investimento internacional, o que permitiu também uma regeneração das cidades e por vezes dos centros históricos que se verificavam já um pouco degradados e pelo aumento deste interesse foram obrigados às suas requalificações, às suas pequenas cirurgias urbanas, como eu gosto de definir, e sim, também estamos cientes do que resulta deste aumento de interesse internacional e estamos cientes do impacto que isso está a ter no poder de compra do cliente nacional, nomeadamente dos jovens. Nós estamos cientes disso. Sabemos que vão fazer comentários e que vão existir comentários a este vídeo relativamente a esse ponto. É como se costuma dizer, partilho, sou português, reconheço que existe esse impacto. No entanto, sou obrigado a reconhecer todos os pontos positivos que este aumento de interesse tem suscitado e tem feito no mercado nacional. Mas sim, focaste o ponto dos benefícios fiscais. Eu atrevo-me a ir um pouco mais longe. Eu sempre olhei para, e agora vou partilhar a minha opinião, eu sempre olhei para Portugal como um diamante em bruto, ou seja, nós estávamos aqui no extremo oeste da Europa e de repente tínhamos fronteira com Espanha, fronteira que deixou de existir na Comunidade Europeia, como sabem, mas tínhamos fronteira com Espanha, mas éramos um país da extrema da Europa. E de repente o interesse internacional aumenta e quase que nós passamos, pelo menos a nossa capital e as cidades principais como Braga, Porto e Faro, começaram a estar no centro da atratividade internacional para investimentos e para a aquisição de imóveis, nomeadamente de casas troféu, são os imóveis troféu. Por isso é que estamos a falar aqui um bocadinho do mercado premium e luxo em Portugal e depois vamos reduzi-lo para o que é na margem sul. O que é que são as casas troféu? Nós tínhamos muitas zonas, muitos sítios que com imóveis mais antigos, lá está, em estado de degradação já avançada, que puderam ser adquiridos por clientes com maior poder de compra, com maior poder de investimento, com outra visão, com outros olhos, uma visão internacional, e de repente conseguiram as melhores zonas e criaram imóveis verdadeiramente de sonho, à imagem do que é o mercado norte-americano, do que é o mercado francês, do que é o mercado alemão. Conseguiram criar casas verdadeiramente de sonho. E Portugal começa a estar na berra, começa a estar na boca do mundo, com esse tipo de imóveis, com esse tipo de arquitetura arrojada, e vemos casas de sonho, por exemplo, nas encostas do Rio Douro. Vemos casas de sonho no Algarve, na Quinta do Lago ou em Vale do Lobo,
casas verdadeiramente espetaculares. E é este o fenómeno, não é? Como é que um país, século XXI, pertencente à comunidade europeia, de repente fica atrativo para o mercado internacional e ainda tem a possibilidade de criar este tipo de imóveis em zonas tão possíveis. Normalmente as melhores zonas são sempre as primeiras a ser adquiridas e depois vão alargando. Como é que ainda existia a hipótese de terem imóveis destes, ou zonas destas disponíveis? E isto é a minha opinião para a procura, ou seja, não só Portugal dá os benefícios fiscais, não só Portugal tem o clima, a gastronomia, a cultura, as pessoas, essas coisas todas, mas como ainda tem zonas espetaculares de sonho, verdadeiramente de sonho, disponíveis para se conseguir criar a casa de sonho, não é? Aquilo que nos traz, ou que vos traz para o investimento em Portugal. O que é interessante e que nós notamos hoje em dia é que já não é só o Algarve. Portanto, todas as regiões acima do Algarve, não é? Sejam elas até o Alentejo. O Alentejo está possível, por exemplo, para o mercado alemão. O mercado alemão está... e nós já tivemos essa experiência de termos estes clientes que procuram um pouco mais os nómadas. E hoje em dia... nómadas digitais. O mundo também se adaptou às novas tecnologias e, portanto, e mesmo o caso do Covid também veio alterar muito o lifestyle das pessoas e a forma de trabalhar, portanto, o facto de já não ser necessário estarem num escritório físico. Podem trabalhar em teletrabalho, trabalhar em casa. E acrescento também uma das principais razões para que estes nómadas também venham para Portugal. Pelo menos foi o que partilharam comigo, um amigo, cliente alemão, que Portugal tem uma rede de internet fantástica. Sim. E por ter uma rede de internet fantástica, é um país que se pode trabalhar perfeitamente em casa. Portanto, em qualquer sítio, mesmo no Alentejo, em sítios remotos, tu tens internet. Portanto, é uma das razões também porque estes clientes estão a escolher Portugal. E agora, de repente, o que é que torna a Margem Sul tão atrativa, por exemplo, para um cliente que anda a ver casas em Cascais, na Linha, Estoril, ou até mesmo na Comporta, ou mais para o centro do país? O que é que torna a Margem Sul tão atrativa, de repente, para um cliente como este? Olha, juntando um pouco as peças entre aquilo que eu estava a dizer, o que é atrativo a nível de nacional, de Portugal, etc., e aqui, traduzindo aqui à Margem Sul, com aquilo que tu disseste, partilhaste, que é o diamante em bruto, e mais o facto de ter a casa de troféu, não é? Juntando aqui um pouco as peças, eu acho que é o conjunto de ambos. Porque a Margem Sul, de facto, tem uma costa fantástica, uma praia fabulosa, e se compararmos um pouco a Margem Sul com a Margem Norte, com Cascais, por exemplo, o próprio clima é diferente. Obviamente que temos imóveis de qualidade em Cascais e temos imóveis de qualidade na Margem Sul. Na Margem Sul, o desenvolvimento imobiliário tem sido um pouco mais lento. No entanto, é como tu disseste, e muito bem, é um diamante em bruto. Exatamente. E temos aqui uma diversidade entre a praia e o campo que não encontramos em lado nenhum. Esta ligação que nós temos aqui, tão próxima, entre a praia, a zona de campo que tens à Postiça, que te leva até Sesimbra ou te leva até à Rábida, onde podes andar de bicicleta sem cruzar uma estrada. Okay? Portanto, simplesmente estás na natureza e tens esta ligação com a praia. Eu acho que este envolvimento geográfico, não é? E a proximidade. Continuamos próximos de Lisboa. E próximo de Lisboa. Chegamos àquela parte do nosso podcast em que vamos responder a algumas questões que nos foram colocadas durante o decorrer desta semana. Deixa-me só pegar aqui no telefone, consultar aqui as redes sociais. Não vou dizer os nomes porque estamos em todas, podem nos seguir em qualquer plataforma que acharem mais conveniente. Qual é a melhor zona da Margem Sul para viver neste momento?
comprar casa. Só obrigado a responder para o premium e luxo Herdade Aroeira, sem dúvida, mercado muito estável. Para quem gosta de molhar os pés, a Costa da Caparica é sem dúvida fenomenal, viver em frente ao mar. Porquê a Herdade da Aroeira para viver? A Herdade Aroeira, obviamente, oferece características que outras zonas não oferecem. O golfe, a segurança e a proximidade da praia, claramente. Não é? Fantástico. Olha, se permites, eu faço-te esta pergunta. É de um cliente estrangeiro. What type of investment is qualified for Golden Visa Program? Ok. Que tipo de investimento é qualificado para um Golden Visa ainda em Portugal? Vou falar só dos imobiliários. Claro que existem a criação dos postos de trabalho, a compra de negócios,